Que bom. Às 16 horas eu vivo. Esta é uma live que vocês sabem que não estava prevista. Já há muitos anos que eu, na data do descobrimento, procuro fazer realmente um evento que destaque essa data tão importante para a nossa história, não só para o mundo da língua portuguesa, mas para o mundo, não é? Porque não esqueçamos, nossos avós, novos mundos ao mundo deram. E eu tive a ocasião de fazer isso no dia 17, lá na Vila da Feira, né, nessa casa portuguesa, e então, singela, mas lá fiz a minha homenagem em memória dos nossos avós. Agora, eu compartilhei um vídeo do ano passado em que eu convidava todos para no domingo às 16 horas poderem estar presentes à live que eu ia fazer. Em função da pandemia, então tinha optado por essa solução. E ao compartilhar, não pensei que isso poderia ter uma outra interpretação. E foi mais tarde, ao ouvi-la, que realmente eu me ouvi dizer, bom, então amanhã às 16 horas, domingo às 16 horas. E eu pensei, talvez alguns amigos, ao ouvirem, não pensem que isso é há um ano atrás e amanhã, isto é hoje, dia 25, estejam às 16 horas aguardando um contato meu. Então, olha, para que não deixe de o fazer, de os entristecer, digamos, então tá bem, vou fazer essa live, que como já falei, não estava prevista. O que estava previsto é um almoço com os meus 2 filhos e a minha netinha. E acabamos de almoçar, e eu de olho no relógio, e até optei pelo seguinte, olha, chegou a sobremesa, deliciosa. Disse, bom, mas eu prefiro abrir mão da sobremesa, vou fazer a minha live e depois nos reencontramos. Então, este meu dever talvez me prive de uma coisa saborosa, mas me ajuda a evitar as calorias que eu terei que cuidar. Também dei o nome, digamos, para essa nossa live, Alma e o Mar. E isso, no meu modo de ver, corresponde muito bem ao que nos trouxe aqui e muito mais além, a dar a volta ao mundo. No dia 22 de abril, então sabemos, Cabral descobriu o Brasil, e no dia 27 de abril, então depois de amanhã, faz 500 anos que Fernão de Magalhães, o primeiro a dar a volta ao mundo, faleceu lá nas Filipinas. Terei a ocasião de falar dele. Mas vou começar com uma pergunta que muitos se fazem, mas Ottoni, foi descobrimento do Brasil ou achamento do Brasil? Bom, se prestarmos atenção no que disse o Pero Vaz de Caminha, que foi quem, digamos, redigiu a certidão de nascimento do Brasil, como muitos a chamam, ele chamou achamento. Então ele contou para o rei Dom Manuel I o achamento do Brasil. Mas e o que dizer de descobrimento? Descobrimento, o prefixo des revela alguma contrariedade, um esforço. Uma coisa é fazer, outra é desfazer. Não é? Uma coisa é cobrir, outra é descobrir. E eu acho que neste sentido o descobrimento tem razão de ser também, porque houve necessidade de um esforço para se chegar aqui, para revelar. Você pode descobrir um tesouro no seu quintal, você não sabia que ele existia, mas ele existia. Mas não é por isso que você não deixa de ter descoberto o seu tesouro, não é? Então, se olharmos para o mapa do século XII, XIII, XIV, a América estava encoberta, não é? Pela ignorância, fazia parte do ignoto, tudo aquilo para além da linha do horizonte alimentava muitas vezes o imaginário, os medos ancestrais. Uma coisa é certa, a América estava encoberta pelo desconhecimento, pela ignorância, e
a partir desse momento, como diz o Einstein, o que o homem desconhece para ele não existe. Então, realmente, tanto na Europa quanto no resto do mundo, a América não existia. Como também para quem aqui estava, o resto do mundo não existia, não é? E houve necessidade de que esse véu fosse, digamos, levantado, então que fosse descoberto. E por isso também o descobrimento do Brasil, de modo algum, me choca ou me insurge. Não é um descobrimento neste sentido, sim. Foi revelado, não é? Então, o desconhecimento, esse véu da ignorância, o véu da distância, se descobriu, não é? E o Brasil, como a América e depois muitas outras terras, foram descobertas, passaram a figurar nos mapas. As pessoas, onde quer que estivessem, sabiam que ali tinha realmente uma terra, talvez não sabendo direito quem lá morava, nem os hábitos que tinha, mas já tinham conhecimento de que havia mais um continente agora, que isso também foi com o tempo. Colombo descobriu lá em cima a América Central, depois Corte Real descobriu o Canadá, depois Cabral aqui chegou, e aí sim, finalmente, essa ideia de que tudo isso era um novo continente. E a primeira vez que foi desenhado no mapa, que foi por um cartógrafo alemão, e que achou que quem tinha descoberto a América tinha sido Américo Vespúcio, e por isso ao novo continente lhe deu o nome de América. 2 ou 3 anos depois ele se deu conta que não era isso, estava errado, mas o nome pegou, e então o nosso continente americano. Mas para mim, o melhor mesmo em relação ao Brasil é que a chegada ao Brasil foi um encontro. E um encontro de quem é muito bonito. E para mim, hoje que temos o hábito de tirar selfies, a minha selfie do Brasil seria essa. Mas como, Tony? Bom, vamos lá ver. No dia 23 de abril, no mar estão mais de 1000 pessoas. Na praia, em frente, índios nus, paleando. E agora, Cabral manda descer um pequeno barco. E quem vai nesse barco? Aí ele chamou um capitão português que tinha chegado à Índia com Vasco da Gama, Nicolau Coelho, grande navegador. Com ele, você e você, quem são? 2 africanos, um da Guiné e outro de Angola. E você também, vem você também. Era o judeu da Índia. E agora aqueles 4 homens ali vão, naquele barquinho, em direção à praia onde estão os índios nus. Ao chegarem perto, o mar começou a ficar mais agitado. Então eles não foram até a areia, foram os índios que avançaram. E quando chegaram perto uns dos outros, Nicolau Coelho pegou o barrete e ofereceu. E os índios tiraram o colar e ofereceram. Vamos bater a selfie? Para mim, queridos, essa é a primeira selfie do Brasil. Pela primeira vez no mundo, 4 raças de 4 continentes se encontravam e trocando presentes. Pela primeira vez no mundo. Ali tinham os 4 continentes, 4 raças diferentes. Isto está no DNA do Brasil. Entende? Para mim, esta selfie, esta foto deveria ser divulgada, porque na gênese do Brasil, que é uma terra acolhedora, para aqui vem gente de todos os lados, aqui se sente em casa, e é verdade, aqui árabes e judeus são amigos, aqui cristãos e protestantes são amigos, aqui a natureza está em paz, como naquele dia, não é? Na verdade não foi no dia 22, eles chegaram no dia 22, mas o encontro mesmo se fez no dia 23 de abril de 1500. Então, para mim, mais do que achamento ou mesmo descobrimento, que tem toda a razão de ser, para mim, na sua essência e melhores, é o encontro, não é? Que já nos deixava antever o papel que o Brasil pode e deve representar no sentido de integrar, de ajudar. A língua portuguesa o ajuda nisso. Sim, não tem 2 países falando português encostados um no outro, não é? O Brasil faz fronteira com 10 países, nenhum fala português, não é? Então a nossa língua nos une,
E todos os países que falam português são banhados pelo mar. É verdade. Por isso, a alma e o mar. A nossa alma, e já iremos falar sobre isso, está muito ligada ao mar, não é? A alma portuguesa da minha terra, a minha pátria, o mundo da língua portuguesa, são esses países banhados pelo mar. E se pensarmos bem, damos a volta ao mundo, então todos são, a terra inteira é abraçada pelo mar. E essa é a nossa vocação. Temos uma alma atlântica, mas que se expande até o fim do mundo. Diz que quanto mais ao povo a alma falte, mais a minha alma atlântica se exalta. Não é? Então temos nos tempos difíceis em que passamos essa ideia de que algo maior nos chama, nos atrai. Iremos ver. Mas como é que nós chegamos aqui ao Brasil? Bom, é interessante ver, e aqui também vai se desenhando a alma e o propósito para chegarmos aqui. Podemos dizer que tudo começou com Dom Dinis. Dom Dinis, Tony, nunca ouvi, pensei que você ia dizer o infante Dom Henrique. Já falarei do infante Dom Henrique, conhecido como navegador, é verdade. Mas são aqueles pinheiros. Dom Dinis mandou plantar, é conhecido como lavrador, e mandou plantar o pinhal de Leiria. Pois bem, Fernando Pessoa, de maneira muito bela, diz que aqueles pinheiros, no seu suspirar, ansiavam pelo mar. Diz que era o som da terra suspirando pelo mar. Chama Dom Dinis o plantador de naus a haver. E curiosamente, foi do pinhal de Leiria que saiu a madeira para a construção das caravelas e depois das naus. Então realmente, Dom Dinis, o plantador de naus a haver, sem o saber, mas talvez já numa inspiração, ele criou condições para que depois, então, a terra se pudesse fazer ao mar, não é? E que os pinheiros naquele seu balançar realmente nos empurraram. O mesmo vento que empurrava os pinheiros, não é? Naquele sussurrar era o vento que depois empurrou as velas, não é? Então, Dom Dinis, eu gosto de pensar nele, porque eu acho que esse sonho é antigo e foi se definindo, não é? Curiosamente, Dom Dinis também protegeu os templários. Quando o Papa e o rei da França decidiram extinguir os templários, Dom Dinis protegeu-os, criou uma nova ordem que não dependia, digamos, do papado, mas da coroa, e que foi a Ordem de Cristo. Então, todos sabem que nas caravelas ia a conhecida Cruz de Cristo, não é? Então, por que isso também foi importante? Porque foi certamente graças ao saber e também ao dinheiro, à força dos templários, que o infante Dom Henrique depois teve condições, então, de se fazer ao mar. Falando no infante Dom Henrique, como é que Fernando Pessoa o menciona? Olha que bonito. Ele vai dizer sagrou-te. Este te se refere ao infante. Aliás, o nome do poema é o infante. E ali sim, vimos agora uma missão mais clara. Então, o que no tempo de Dom Dinis era apenas talvez uma lembrança de algo que Deus queria para o futuro, mas já começou a preparar as condições e que a alma nos faz sentir, pressentir. Aqui já há uma missão clara. Diz Fernando Pessoa no poema Infante: Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Deus quis que a terra fosse toda uma, que o mar unisse, já não separasse. Sagrou-te, Dom Henrique, e foste desvendando a espuma. E a orla branca foi de ilha em continente, clareou correndo até o fim do mundo, e viu-se a terra inteira de repente surgir, redonda, do azul profundo. E há 500 anos, com a primeira volta ao mundo, a terra surgiu mais do que redonda, esférica. Pela primeira vez na história do homem, a terra surgia esférica.
não é? Então, aquela missão que Deus deu, Deus quer, o homem sonha, a obra agora nascia, mostrando realmente uma terra esférica e dando a possibilidade ao homem de poder viajar para onde quiser, não é? Então o oceano abraça a terra. E dizia também, aliás, eu vou falar agora de uma outra figura que me ajudará a melhor compreenderem a frase que eu agora ia citar. Então o infante Dom Henrique realmente impulsiona as navegações, o que necessitou também de alta tecnologia, e então novas terras foram sendo achadas, descobertas, novos encontros foram se fazendo, até que Diogo Cão foi o primeiro a colocar o chamado padrão, né? Aquele bloco de pedra encimado pelas armas de Portugal, as 5 quinas e a cruz, porque havia também um sentido religioso, de missão, de catequização. Tudo bem. O que diz o Diogo Cão? E que expressa muito bem, olha, tudo aquilo que sentimos pela vida. Ele diz: o esforço é grande e o homem é pequeno. Diz: eu, Diogo Cão, navegador, deixei este padrão aos pés do Arial Moreno e para adiante naveguei. Ele reconhece também que a alma é divina, mas a obra é imperfeita. E aí diz: esse padrão sinala aos ventos e aos céus que da obra ousada é minha parte feita, o por fazer é só com Deus. E diz: e ao imenso e possível oceano ensinam estas quinas que aqui vês, que o mar com fim será grego ou romano, mas o mar sem fim é português. E diz: e a cruz ao alto diz que o que me há na alma e que faz a mim em febre de navegar, só encontrará de Deus na eterna calma, o porto sempre por achar. Isso, trazemos na alma esta necessidade de ir mais além, de buscar sempre um porto por achar, porque há sempre uma nova missão a cumprir, e nós temos uma, e daqui do Brasil eles se fizeram para outras, e hoje nós ainda temos outras, está na nossa alma, é verdade. Mas queria também comentar Bartolomeu Dias, que dobrou o cabo da Boa Esperança. Ele chamou de tormentas, porque era terrível e continua sendo. Ele se atribui a ele a genial volta do mar, ao chegar depois do Equador, abrirem quase como vindo para o Brasil, mas depois podendo então dobrar o sul da África, esse famoso Cabo das Tormentas, que o rei de Portugal mudou o nome para Cabo da Boa Esperança. E realmente Vasco da Gama, logo a seguir a Bartolomeu Dias, dobra o Cabo da Boa Esperança e chega à Índia, assim realizando o sonho dos portugueses de há 80 anos, não é, de quererem chegar à Índia por mar. Pareceu uma loucura, mas que era uma realidade, e ele assim o fez, não é? E então, logo depois de Vasco da Gama, aí sim, então Dom Manuel manda 13 navios, 1.500 pessoas, com o intuito de irem à Índia impressionar, mostrar realmente quem é o reino de Portugal. E aí, então Cabral, além disso, ele abre para o Ocidente, como Bartolomeu Dias tinha dado a dica, e Vasco da Gama tinha dito que ao abrirem para o Ocidente viram aves que voavam como para a terra. Então já se sabia que por esses lados tinha terra. E muitos até acham, com razão, que Duarte Pacheco Pereira, que lutou tanto no Tratado de Tordesilhas, para quem fosse mais para a esquerda, mais para o Ocidente, já aqui teria andado. Mas o que é fato é que a certidão de nascimento, então, foi com a chegada de Cabral. E nisto, vejam, pela primeira vez, então, 4 raças, 4 continentes, não é?
deste encontro, ninguém saiu mais da mesma maneira. Estas viagens eram viagens de superação e de transformação. Novas terras, mas também novas gentes, mas também novos animais e novas plantas. Por exemplo, talvez hoje, domingo, você tenha comido uma boa picanha ou assim uma carninha saborosa. Bom, aqui não tinha carne, não tinha gado. Ou talvez, se me ouvir em Portugal, se deliciou com aquele bacalhau com batatas, ai que eu gosto tanto. Mas naquela altura, há 500 anos, o senhor bacalhau não conhecia a dona batata. Não é? Agora, se você é descendente italiano, que nem o Américo Vespúcio, né? E criou o nome América sem querer, mas foi ele que escreveu o livro Novos Mundos, em que falava da América, e pronto, então já sabemos que foi por isso que lhe deram o nome América. Ainda bem, se fosse vespusianos, parecia algo mais... Também prefiro América. Mas então, talvez lá você tenha comido uma pizza, né? Ali com uma margarita, com tomate delicioso. Naquela altura, o italiano não sabia o que era tomate. Não, mas e por quê? Bom, é que tomate, batata, milho são originários da América. Enquanto o mar foi uma barreira, eles não se conheciam. Depois que os nossos avós abriram caminhos no mar, construíram, digamos, pontes e uniram os continentes como Deus queria, que a terra fosse toda uma, que o mar unisse, aí sim. Então teve esses encontros maravilhosos, né? O seu bacalhau gostou de conhecer a dona batata, a Margarita ficou encantada com o seu tomate, e nós aqui, então, uma picanha, uma galinha. É verdade, se você gosta hoje de um coraçãozinho de frango ou de uma coxinha, antes de Cabral isso não tinha aqui. Não, a primeira vez que viram uma galinha foi na nau de Cabral, que a minha registrou, diz que os índios não usavam polhamão, que bicho é esse? Já 19 anos depois, quando Magalhães, eu já vou falar dele, aqui passa, já tinha galinhas no Rio de Janeiro. Então, também depois aquilo se multiplicou. Mas da mesma maneira também como com as plantas. Por exemplo, quando Cabral chegou lá na Bahia, não viu lindos coqueirais? Não viu lindos coqueirais, Tony? O que é que você está dizendo? Não tinha coqueiro, não tinha coco. Mas, Tony, peraí, não se chama coco da Bahia? Sim, porque foi levado para lá em 1535. E se deu tão bem que hoje, quando a gente vê esses lindos coqueirais, nem imagina que não são nativos. Não. Foram trazidos para cá, mas ainda bem, e se deram muito bem. Não é? Então vejam essas coisas. Realmente, esses encontros levavam a que o mundo se agigantasse. Como num poema tão bonito, é uma música, Pedra Filosofal, diz: sempre que um homem sonha, o mundo pula e avança, como bola colorida entre as mãos de uma criança. E é isso, não é? A nossa alma se agiganta e as coisas vão acontecendo, e novas terras, novas gentes, novos sabores, novas cores. Fomos assim. Além de bons navegadores, nossos avós foram também grandes transportadores e foram enriquecendo o mundo com novas cores e novos sabores. Mas, agora, uma palavrinha para o Fernão de Magalhães. Então sabemos que ele, depois da manhã, faz anos que ele morreu. Mas vale a pena pensar em tudo o que ele fez. E nessa importância do sonho. Num dos poemas, Fernando Pessoa justamente diz, no Horizonte, um poema chamado Horizonte. Aliás, vale a pena até eu dizê-lo todo. Ele diz: ó mar anterior a nós, teus medos tinham coral e praias e arvoredos. Desvendadas a noite e a cerração, as tormentas passadas e o mistério, abria em flor o longe, e o sul sidéreo esplendia sobre as naus da iniciação. Linha severa da longínqua costa, quando a nau se aproxima, ergue-se em encosta em árvores onde o longe nada tinha. Mais perto, abre-se a terra em sons e cores, e no desembarcar, aves, flores, onde era só de longe a abstrata linha. E ele diz: o sonho é ver as formas invisíveis da distância imprecisa e com sensíveis movimentos da esperança e da vontade buscar na linha fria do horizonte
a praia, a flor, a ave, a fonte, os beijos merecidos da verdade. E assim, à medida que as caravelas iam avançando, olha, o sol ia brilhando no mundo da língua portuguesa, a verdade ia se revelando, e o sol ia brilhando até jamais se pôr, que nascia no Oriente, lá em Macau e Timor, depois passava pela Índia com Goa, Damão, Dio, aí brilhava em África com Moçambique, Angola, Guiné, São Tomé e Príncipe, aí acariciava a Europa com Portugal, Açores, Madeira, atravessava o oceano com Cabo Verde e chegava à América com o Brasil. E ao se despedir da Amazônia, renascia no Oriente, iluminando as velas. E era aí que nesse vai e vem das caravelas, homens e mulheres se cruzavam, traziam coisas, levavam coisas, como já vimos. E assim foram enriquecendo o mundo. Mas vamos então pensar agora um pouco mais detalhadamente em Fernão de Magalhães. Fernão de Magalhães tinha estado com os portugueses na Índia, lá no Oriente, nas especiarias. Mas agora ele teve a ideia de, viajando para o Ocidente, chegar lá. O rei de Portugal não se interessou, até porque o mundo foi dividido em dois, digamos, olhando para a sua direita, olhando para o mapa, era dos portugueses, olhando para a esquerda, para o Ocidente, era dos espanhóis. E como os portugueses com o Vasco da Gama já chegaram à Índia, então o rei de Portugal não se interessou. Então o Fernando Magalhães monta uma startup, podemos chamar assim, e vai apresentar ao rei da Espanha, o jovem rei Carlos I, depois o poderoso Carlos V da Europa. Mas e o que é que ele disse então ao rei? Todo mundo naquela época queria chegar às especiarias. E por quê? Hoje nenhum de nós, ao entrar no supermercado e ver pimenta ou cravo, arregala os olhos e diz, ai, fica entusiasmado. Não. Mas há 500 anos, se eu tivesse aqui um frasquinho de pimenta e outro de ouro, você pegava o da pimenta. Porque se quisesse o frasquinho da pimenta, tinha que me dar o de ouro e mais alguma coisa. Então chegar às especiarias era a terra do ouro, digamos, e por isso todo mundo queria chegar lá. E então o Fernando Magalhães diz ao jovem rei, Majestade, o que o Vasco da Gama fez, dobrou a África e chegou na terra das especiarias, eu agora vou fazer dobrando a América, e como o mundo é redondo, eu também lá chego. Aliás, disse ele, pelos meus cálculos, a terra das especiarias está do lado espanhol. O jovem rei se entusiasmou, mas os conselheiros disseram, Majestade, isso não existe, o que ele está dizendo é um delírio, porque essa passagem do Atlântico para o outro mar do lado de lá da América não existe. Vai acontecer o que aconteceu, digamos, com Colombo. Colombo também queria chegar à Índia, indo para o Ocidente, esbarrou num continente, na América. E ele também, mas o Magalhães falou, não, tem uma passagem sim, no sul da América tem uma passagem para o outro lado. Ele disse, não tem, Majestade, isso é um delírio. Mas ele falou, não, eu vi no mapa secreto do rei de Portugal. Eu não sei se ele viu ou não, talvez tenha visto mesmo. Mas o que é fato é que o rei Carlos I decidiu bancar. Então, tá bom. Então, vou fazer essa expedição. E deu 5 naus, 240 homens, ao Fernando Magalhães, que era então o capitão-mor. Ele vinha na nau Trinidad. E agora saíram então da Espanha 5 naus, sob o seu comando, 240 homens, atravessam o Atlântico e entram aqui na nossa Baía da Guanabara. É verdade, o Rio, a Baía da Guanabara, o Brasil, é um dos países da Rota de Magalhães, da primeira volta ao mundo. Eles aqui ficaram, gostaram muito. Uma das coisas curiosas é que vinha um italiano, Antônio Pigafetta, eu gostaria de falar mais, mas não posso assim me alongar muito, mas foi o escrivão, era um jovem que ouviu dizer que no mar, no oceano, tinha coisas maravilhosas, ele queria ver, e pediu ao capitão se podia viajar também. Aí, mas a aventura, eram 2 palavras, né? Aventura é sorte, é o destino. Mas o Pigafetta era amigo do rei e do papa, então Magalhães, que não era bobo também, naquela startup, então disse, o que é que você sabe fazer? Ele falou, eu sei escrever e falo várias línguas, então posso fazer o diário.
E o Magalhães dizia: então pronto, você vai ser, vem com a gente. Ele realmente cuidou do diário e era alguém muito meticuloso. Sabemos tudo o que aconteceu graças ao, entre outros, mas sobretudo a ele, ao Antônio Pigafetta, que aqui no Rio, isto é, na época, trocou um rei de ouros por 6 galinhas. Antônio, um rei de ouros, 6 galinhas, estava explorando isso. Calma, uma coisa é preço, outra é valor. Se há 500 anos você considerar aquele rei de ouros uma obra de arte que realmente ninguém tinha e que vai dar prestígio a quem tem, quem o comprou achou que fez um bom negócio. Só 6 galinhas. E eu também acho. Se pensar assim, foi uma bela obra de arte por qualquer coisa, apesar de tudo, não é? Mas bom, eles continuaram então deixando o Brasil e agora buscando aquela passagem que realmente não encontravam. Chegou o inverno, eles tiveram que parar numa praia, viram umas pegadas grandes que o espanhol antigo chama Patagônia, ele chamou aquela região Patagônia. Teve um motim, ele conseguiu superar isso, e até que em outubro do ano passado, há 500 anos, encontraram um estreito mais comprido, estreito que hoje leva o nome dele, Estreito de Magalhães, não é? Eram quase 600 quilômetros, a água gelada, o vento, lá em cima a neve, o mar parece que não tem fundo. Dos 5 barcos, um já tinha afundado, agora eram 4, mas no meio do canal, do estreito, um desertou, o capitão fingiu que se perdeu e voltou para a Espanha. E são 3 naus, agora que finalmente, no dia 28 de novembro de 1520, agora fez anos em novembro passado, capitão, ele olha e à frente dele então, finalmente, o novo oceano, azul, calmo, imenso. Ele se emociona, chora, uma salva de canhões, rezam, e depois ele diz: senhores, para que sempre encontremos este mar calmo como esta manhã, eu o chamo de Pacífico. E assim batizou o maior oceano da Terra. O nosso avô, há 500 anos, não é? Isso foi agora no final de novembro. E então ele agora começa a subir ali pelo que é o Chile e agora então decide atravessar o novo oceano. Só que o que ele nunca imaginou era o tamanho do Pacífico. Diziam que a Terra tinha 20 mil quilômetros. Depois da viagem dele, a Terra passou para 40 mil quilômetros. É verdade. Eles passaram 99 dias vendo céu e mar, não tinham mais o que comer, comeram couro dos cintos das botas dos mastros, comiam isso com serradura, sem vitamina C, veio o escorbuto, era terrível, os dentes apodreciam, quando o homem morria era jogado imediatamente no mar, para não ser comido, para evitar o canibalismo. Até que no dia 6 de março, agora que passou, terra à vista, finalmente, então eles encontram o que são hoje as Ilhas Marianas, e ali lhe dão, sim, fruta, e entre elas uma do tamanho da cabeça de um homem, e que dentro tinha um líquido maravilhoso, era o coco. Aí sim, é que eles beberam aquele coco revigorante, e que bom. Logo depois, Magalhães então descobre as Filipinas. Lá teve grandes alegrias, porque os reis de Cebu, o rei e a rainha se converteram, num dia batizaram 800 pessoas. Até hoje a imagem mais venerada nas Filipinas é a imagem que o Magalhães ofereceu à rainha. Mas, por uma bobagem, havia um conflito interno, ele quis, em gratidão, ajudar o rei de Cebu, e então foi com 50 homens lutar contra Lapu-Lapu, que era o chefe da ilha de Mactã, ali perto. Só que o Lapu-Lapu tinha sido avisado, e esperava o Magalhães com 1.500 homens. E realmente, nesse combate desigual, ele ainda lutou bem, pediu que os companheiros voltassem para o barco. Como todos se jogaram em cima do Magalhães, muitos ainda se salvaram, entre eles o Pigafetta, que estava ferido, mas pôde voltar. E então, no dia 27 de abril, depois da manhã, então o sangue do capitão Magalhães se mistura com o mar, com o salgado do oceano, que ele tinha nas veias, na mente e no coração. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. É verdade. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nós, ó mar.
Magalhães ajudou muito a que esse mar seja nosso. Magalhães é o navegador de maior prestígio junto à comunidade científica. Querem ver? Magalhães deram o nome de Magalhães ao pinguim Magalhães, que aliás não tem medo do homem, curiosamente. Olha aí, pelo que sei, pelo que li, hoje é o dia do pinguim. Ou então, uma saudação aos pinguins, especialmente ao pinguim Magalhães, não é? E sabendo então que ele não tem medo do homem. Eles deram também o nome às nuvens de Magalhães, que não são nuvens, são constelações. Aliás, mais do que constelações, são galáxias, mas que têm um aspecto de nuvens mesmo, que pela primeira vez eles desenharam. Então são as nuvens de Magalhães. O estreito que leva o nome deles, Estreito de Magalhães. Olhou para a Lua, tem as crateras de Magalhães. Olha para Marte, tem as crateras de Magalhães. Uma das naves americanas se chama Magalhães. E em breve vai entrar em funcionamento um telescópio gigante, 10 vezes mais preciso que o Hubble, que é atualmente o melhor, lá no deserto do Atacama. Como é que ele se chama? Pode crer, Magalhães. Então, é esse nosso avô que, como outros, por obras valorosas se vão da lei da morte libertando, e por isso estamos hoje falando neles, e assim devemos continuar, não é? Não deixar esquecido. Justiça seja feita agora a quem concluiu a viagem, que é o espanhol Sebastião de Elcano. Bom, logo depois que o Magalhães morreu, aconteceu o seguinte: o rei de Cebu, antes amigo, mas agora por causa das intrigas, convidou os oficiais para aparentemente se desculpar e oferecer um presente ao rei da Espanha. O Pigafetta, o nosso amigo Pigafetta, ficou triste porque ferido não podia ir a esse banquete. Foram 26 oficiais. Depois de comerem bem, o rei mandou matar todo mundo. Era uma cilada. Ainda bem que o Pigafetta não foi. Depois ele deve ter pensado e agradecido muito. Mas é verdade. Então não havia agora gente para comandar 3 naus. Então eles queimam a Conceição. E agora a nau Trinidad, que era do Magalhães, e a nau Vitória, comandada pelo Sebastião de Elcano agora, quem continuam até chegar às especiarias. E chegaram. E vejam agora, imagine você chegar num lugar cheio de ouro. O que você faz? Bota no carro, bota no carro, bota no carro. Foi o que eles fizeram, bota para dentro, bota. Até que quando saíram, a nau Trinidad, tão carregada, começou a deixar entrar água. Cuidado com a ganância. Aí tiveram que voltar, tirar toda a carga para poder consertar. Mas eles acharam que os portugueses já tinham sido avisados e seria arriscado ficar ali. Então eles decidiram que a nau Trinidad, uma vez que consertada, voltaria a atravessar o Pacífico, mas Sebastião de Elcano decidiu, com a Vitória, prosseguir, continuando para o Ocidente, vindo agora pelo Mar dos Portugueses. Era arriscado, podia ser aprisionado e a carga, enfim, a nau queimada, mas ele também era competente, então ele fez uma rota muito mais a sul para evitar os navios portugueses. E essa volta também foi assim, épica, enfim. 5 meses eles ficaram, sem ir em terra, porque era dos portugueses. Acabou tudo. Até que quando chegaram ali, na altura de Cabo Verde, não tinham condição, inventaram uma história, dizendo que estavam vindo aqui da América, que teve uma tempestade e que agora eles então iam ali a Cabo Verde poder pegar alguns mantimentos e consertar. E lá contaram a história bem, que os portugueses até acreditaram. Só que acho que tinha bebido alguma coisa e também de repente não aguentava com aquilo e disse: não, nós não vimos da América não, nós somos da tripulação de Magalhães, demos a volta ao mundo. Quando eles disseram isso, também pagaram algumas coisas com cravo, e realmente cravo não tinha na América, então corroborava que realmente eles tinham dado a volta ao mundo. Aí prenderam os que estavam lá, e Sebastião de Elcano, se apercebendo, vendo a movimentação de que havia alguma coisa, se fez ao mar. E então, finalmente, eles saíram de Espanha no dia 20 de setembro de 1519. E agora, no dia 6 de setembro de 1522, 3 anos depois, a Vitória volta para o lugar de onde saiu.
né? Viajando sempre para o Ocidente, deu realmente a volta ao mundo, o primeiro barco a dar a volta ao mundo. No porão da Vitória, uma fortuna carregada de especiarias e pagou a viagem toda e sobrou dinheiro. A startup do Magalhães para o rei da Espanha e deu dinheiro. Mas lá em cima, quantos homens tinha? Saíram 240. Quantos tinha? 18. É verdade. Só 18 voltaram. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena, diz o poema, e é verdade. Porque, embora o porão da Vitória tivesse uma grande fortuna, a maior riqueza para a humanidade era o que aqueles 18 homens agora iam revelar. Tudo aquilo que eles descobriram. O novo oceano, as novas terras. A terra mudou. Foi uma viagem que realmente mudou literalmente a face da terra e a maneira de pensar do ser humano. Foi fantástico. A epifania de todas as ciências. Os mapas ficaram caducos, tudo obsoleto. Agora tinham que fazer novos mapas, tudo novo, tudo novo. Não é? A primeira volta ao mundo. Agora, quando eles chegaram, andrajosos, mortos de fome e de sede, descalços, pareciam fantasmas. O que é que eles pediram? Qual foi a primeira coisa que eles queriam? Sabem o que foi? Água, dirão. Seria lógico. Comida, estão morrendo de fome. Depois de comer couro e aquilo tudo. Não. Eles pediram velas. Velas? Sim. Para acender e ir pagar a promessa. Para eles estarem vivos era um milagre. E é no meio da tempestade, quando o fio que nos liga à vida parece mais frágil que o da teia de aranha, que o joelho se dobra, que acaba a vaidade, acaba a manha, e a alma se eleva, reza, faz a promessa. Eles diziam, para aprender a rezar, vai navegar. É verdade. Vejam, Fernando Pessoa diz que a nossa grande raça partirá em busca de uma Índia nova, que não existe no espaço. E como partirá? Diz ele, em naus que são feitas daquilo que os sonhos são feitos. Os conselheiros disseram ao rei da Espanha que Magalhães era um delírio. Não, não era um delírio, era um sonho. A diferença entre sonho e delírio é que delírio nunca se realiza, mas o sonho sim, se compartilhado, será realizado. E eles assim fizeram. E por mares nunca antes navegados, novos mundos ao mundo deram, não é? E uniram a terra. Mas hoje, mais uma vez, a alma e o sentido de missão. Uma nova Índia precisa ser descoberta, não é? E agora, como é que nós vamos partir em naus que são feitas de sonhos? Como? Que distância é essa? Ele dá-nos uma dica, dizendo a distância do mar ou outra, mas que seja a nossa. Hoje é a nossa distância. Às vezes perto, mas com o muro entre nós. Às vezes confinados. Mas temos que ter essa nossa alma atlântica que transborda. Uma alma agora do mar universal. Diz que lá o Pinhal de Leiria era pensando no mar futuro. Isso mesmo, não é? Então agora nós temos que vencer a distância que nos separa. Alguém muito ligado ao mar pode nos ajudar. Sim? Quem? Olha, teve alguém que andou sobre o mar. Que acalmou o vento e a tempestade. Sim, sim. Que falou, pregou ali à beira-mar. Alguém que também disse, lança a rede do lado direito. E eram tantos peixes, tantos peixes. Numa outra ocasião multiplicou os peixes também. E numa outra ocasião, para receber os amigos que estavam pescando, passaram a noite toda pescando, preparou na praia, fez um fogo, e então lá tinha um pãozinho e uns peixes já preparados, depois tragam mais. E foi uma maravilha. E aquele homem disse-lhes, vocês agora vão pescar homens. Vocês já sabem de quem estou falando. Era Jesus, sim, não é? Ele teve essa boa relação com o mar. Associamos muito Jesus à montanha, e é verdade, o sermão mais famoso do mundo é o Sermão da Montanha.
Mas quantas vezes ali no mar da Galileia, não é? Ele fez coisas impressionantes. E então é ali mesmo que nós, que já fomos armados cavaleiros, mensageiros, navegantes do mar universal, agora nos devemos tornar pescadores de homens, não é? E levar, assim como os nossos antepassados, a ideia do novo mundo, não é? Novos mundos ao mundo deram, e assim devemos fazer. Olha que bonito. Agora é Manuel Bandeira quem diz, no poema Portugal, meu avôzinho, ele diz: como foi que temperaste, Portugal, meu avôzinho, este gosto misturado de saudade e de carinho, não é? Então nós temos esse gosto de saudade e de carinho, por isso temos essa missão de poder juntar as pessoas, porque é o amor que une, e o sonho que nos empurra, é o sonho que nos leva. Somos um país, né? E quando eu digo país, é o meu mundo, é a língua, a minha pátria é o mundo da língua portuguesa. Não me refiro apenas a Portugal. Ali tudo começou, mas hoje é um Portugal pelo mundo em pedaços repartidos. É um Portugal, naquela altura, que hoje se chama Brasil, Angola, Moçambique, Guiné, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde. E pela diáspora estamos em mais de 190 países se fala o português. Que sejamos essa pequena centelha dessa ideia do mundo melhor. Termino dizendo um poema que se chama justamente A Malta das Naus, do Antônio Gideão, que traduz isso. Diz: lancei ao mar um madeiro, espetei-lhe um pau e um lençol, com palpite marinheiro medi a altura do sol. Deu-me o vento de feição, levou-me ao cabo do mundo, pelote de vagabundo, rebotalho de gibão. Dormi no dorso das vagas, pasmei na orla das praias, arreneguei, roguei pragas, mordi peloiros e zagaias, chamusquei-o pelo hirsuto, tive o corpo em chagas vivas, estalaram-me as gengivas, apodrecido escorbuto. Com a mão esquerda benzi-me, com a direita esganei, 1000 vezes no chão bati-me, outras 1000 me levantei. Meu riso de dentes podres ecoa nas 7 partidas, fundei cidades e vidas, rompi as arcas e os odres. Tremi no escuro da selva, alambique de suores, deitei na praia e na relva mulheres de todas as cores. Moldei as chaves do mundo, a que outros chamaram seu, mas quem mergulhou no fundo do sonho, esse fui eu. Meu sabor é diferente, provo-me, saiba-me a sal. Não se nasce impunemente nas praias de Portugal. Não se nasce impunemente nas praias de Portugal. Este é o Portugal maior. Não se limita apenas àquele pedacinho da terra, lá onde a terra acaba e o mar começa. Deus já nos pôs ali para olharmos para o mar, para ouvirmos a voz que vem no som das ondas, que não é a voz do mar, é a voz de alguém que nos chama para um destino maior, não é? Para uma missão a cumprir. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. E assim lá fomos, desvendando a espuma, não é? E hoje temos que vencer a distância que nos separa uns dos outros. Temos que nos tornar pescadores de homens, realmente levar uma mensagem de amor. Olha, estão querendo que no próximo dia 5 de maio é o Dia Mundial da Língua Portuguesa. E um dos sonhos é que a língua portuguesa, que é hoje a mais falada no Hemisfério Sul, uma das mais faladas na internet, e a 5ª língua no mundo, e falada em 4 continentes, agora com a diáspora em 5 continentes, se torna uma das línguas oficiais da ONU. Vamos aproveitar essas coisas justamente para levar essa nossa mensagem de amor e de ternura, não é? Nós vencemos a distância do mar, mas acima de tudo a alma portuguesa se caracteriza pela saudade e pela ternura. Temos uma língua desconhecida e obscura, diz Olavo Bilac, mas que tem o tron e o silvo da procela, que é a tempestade, e o arroio da saudade e da ternura. Sim, foi nessa língua que ouvimos da voz materna dizer: meu filho, essa ternura, esse carinho
que agora devemos levar. O amor nos une. Pense. Valeu a pena. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. E agora é você quem se deve tornar um pescador de homens, levando essa mensagem bonita. Amor é um fogo que arde sem se ver, é uma ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É o não querer mais que bem querer, é um solitário andar por entre a gente, é um nunca contentar-se de contente, é cuidar que se ganha em se perder, é querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário em si é o mesmo amor? Ai, amor, amor. E assim homens e mulheres de todas as cores se encontraram, se deitaram nas praias douradas na savana africana e assim foram moldando, esculpindo as novas faces dos novos mundos. E o que acontece no Brasil, o melhor que ele tem, esta capacidade de ter o coração de mãe, de aceitar a cada um, é isso que devemos levar pelo mundo afora. Amores, esta terra aqui abençoada, uma terra de paz e de prosperidade, é isso que eu desejo, que assim continue sendo e que mundo afora saibamos que assim como a boca fala daquilo que enche o coração, é também do amor, da bondade do coração que o rosto se aformoseia. Enriquecemos a terra e os continentes. Vamos agora fazer com que as pessoas sejam mais bonitas pelo amor que sentimos, pelo amor que damos. Obrigado a todos. E já sabem, faz 500 anos. Pense nisso. Hoje é você, o novo pescador. Boa pesca. Felicidade.